Boa tarde a todos. Eu gostaria de justificar que nós estamos sem internet e, geralmente, essa audiência ela é transmitida ao vivo, né? E, devido a esse problema, vai ser gravada e depois publicada. Aí, então, a gente vai dar início, e peço desculpa pelo atraso, porque, devido a estar sem internet, tudo é mais difícil, né? Até que a coisa chega no ponto de começar. Mas nós vamos dar início agora, então. Boa tarde, senhores vereadores. Secretário Municipal de Finanças, Orçamento, Reginaldo Saulo de Andrade, servidores e demais pessoas que acompanham nosso trabalho nas redes sociais. Damos início à audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, como objetivo de analisar o relatório de gestão fiscal e o resumo da execução orçamentária referente ao segundo quadrimestre de 2025. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o secretário municipal de Finanças avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre, bem como a trajetória da dívida em audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. A comissão, composta por mim e pelos vereadores Mauri, que está aqui presente, Mário Sérgio Rodrigues, Mauri da JL, e também Ezequiel Macedo Galvão, e além do suplente Antônio Jorge de Oliveira Cury e José Luiz Borges. E agradeço a presença do secretário municipal de Finanças, Orçamento, Reginaldo Saulo de Andrade, e dos servidores da Prefeitura e da referida secretaria. Então, eu convido o Reginaldo e os senhores e os servidores responsáveis pela apresentação do relatório de gestão fiscal do resumo da execução orçamentária para compor a mesa. Neste momento, eu quero agradecer já a presença do nosso presidente, Cabo Batista, também do Dr. Viano Marques, do Leomar, do Toninho Cury, e o Mauri, nós já estamos aqui, nós somos obrigados a vir mesmo, né, Mauri? Aí eu já peço que tem um lugar preferido que gosta de ficar, você fica à vontade, depois você pode escolher onde você quer. Antes de eu passar a palavra para o Reginaldo, eu quero justificar a urgência de 3 correspondências que chegou aqui. O excelentíssimo senhor José Carlos da Silva, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos, Pátria de Minas, assunto justificativo de ausência de presença. Senhor presidente, por compromissos assumidos anteriormente ao distrito de Pindaíbas, informo que a Vossa Excelência que eu não poderei participar da audiência pública para recebimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025, realizar nessa tarde. Na oportunidade, reitero meus protestos de estima e apreço, desejando todos os pares aqui, Prefeitura Municipal, uma excelente audiência. Atenciosamente, Ezequiel Macedo Galvão. Também a justificativa de ausência também do Grades também, que eu acabo de apresentar aqui agora. Cumprimento cordialmente aos demais vereadores presentes e, na oportunidade, venho, por meio dessa, certificar a minha ausência da audiência pública convocada para essa quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pátria de Minas, destino à prestação de conta à administração municipal referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Apesar de reconhecer a importância da audiência e da análise do relatório de gestão fiscal, do resumo e execução orçamentária, compromissos previamente assumidos impossibilitam a minha presença nessa data e horário. Reitero minha consideração pelo trabalho desenvolvido por esta Casa Legislativa e desejo uma excelente audiência a todos os participantes. Atenciosamente, Gladys Gabriel da Silva. Excelentíssimo senhor vereador José Carlos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, justificativo de audiência. Senhor vereador, sinto-me da presente para comunicar, justificar a minha ausência da audiência pública, na qual será apresentado o relatório de gestão fiscal do resumo da execução orçamentária referente ao segundo quadrimestre de 2025, que será realizado no dia 1º de 2025. Informo que minha ausência se deve a compromissos profissionais previamente agendados, nas quais impossibilita minha participação na referida audiência. Reafirmo meu compromisso com os trabalhos legislativos, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento, se fizer necessário. Aproveito o ensejo para reiterar minha consideração e respeito a Vossa Excelência e aos demais membros desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Paulo Henrique Fernandes Cacheta, vereador. São essas correspondências.
Então, agora eu passo a palavra ao senhor Reginaldo, secretário municipal de Finanças e Orçamento, para as suas considerações iniciais, e em seguida da senhora Edna Rodrigues, diretor de contabilidade do município, para a apresentação do relatório da gestão fiscal, por resumo e execução orçamentária. Fica à vontade, Reginaldo. Muito obrigado, vereador Carlito. Obrigado, presidente Batista, que está aqui nos acompanhando nessa tarde. E na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores presentes e a toda a população que está nos assistindo. Como eu sempre tenho dito e nunca canso de dizer, eu acho que esse ato aqui, esse momento é um momento de extrema importância, porque é onde a população e os senhores, né, que são representantes da população, têm ciência, de fato, de como que estão as finanças do município, e é o momento que a gente tem de deixar isso, digamos assim, às claras para todas as pessoas, para toda a população que nos acompanha. E a gente faz isso sempre com grande prazer. Agradeço aqui, desde já, a minha equipe. Estão aqui comigo hoje a Edna, a Flávia e o nosso novo contratado, Marcos, né? O Marcos está ali compondo também a equipe da diretoria de contabilidade agora, a partir desse mês. E são através deles que a gente consegue ter esses números para estar apresentando com qualidade, com assertividade. E na pessoa desses servidores que aqui estão, com cumprimento dos demais servidores da Secretaria de Finanças, eu acho que nós estamos aqui nessa oportunidade que o prefeito Falcão nos deu de estar representando aqui, cuidando, né, digamos assim, das finanças do município, para que a gente possa fazer o melhor possível. Foi essa a missão que ele nos deu, falou, faça o melhor possível que puder pela cidade. Isso lá em 2021, quando a gente entrou, e o fato de dele ter me convidado para ficar em 2022, eu acho que alguma coisa eu devo ter acertado, pelo menos, né? Então, nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo esses esclarecimentos, né, abrindo aqui os números mesmo, para que a gente possa discutir. É importante a gente ter em mente que o cenário econômico do Brasil não é o mesmo cenário econômico que a gente pegou em 2021, 2022. Nós estamos tendo aí um aperto, especificamente, das finanças do governo federal, isso tem já impactado alguns municípios, e Patos ainda está tranquilo, relativamente tranquilo por isso, porque nós estamos com um endividamento relativamente baixo. Foi uma das medidas que nós tomamos lá em 2021, 2022, que foi justamente da gente reduzir a exposição nossa para que a gente pudesse reduzir o nosso risco de prestação de serviços. E a gente conseguiu fazer isso, isso permitiu, assim como diversas outras ações que foram feitas, que a gente pudesse aumentar o volume de serviços ofertados à população. Isso foi muito bom e tem sido muito bom. Nós agora nos preocupamos um pouco com a relação dos repasses, que especificamente da saúde, né, muito voltados à questão do teto MAC, que é o teto de média e alta complexidade. Esses recursos, a gente está tendo uma produção muito maior, nós estamos tendo uma demanda muito maior de serviços na saúde, e o recurso não está crescendo na mesma proporção. Isso sobrecarrega as finanças dos municípios, de forma geral, porque os municípios passam a ter que entrar na sua receita própria para suprir aquilo que falta, para, obviamente, não ter que suspender serviços. Apesar disso, a gente tem conseguido, aqui em Patos de Minas, a gente tem conseguido manter esses atendimentos. Obviamente que a gente tem que fazer escolhas, né? Todos os dias, todos os secretários de finanças do Brasil afora têm que fazer escolhas. Estava lendo agora há pouco uma notícia que saiu da CNM recentemente, 54% dos municípios estão no vermelho, é um rombo de mais de 33 bilhões de reais no Brasil hoje. Isso é uma situação grave, muito mais grave ainda, quando a gente olha para o orçamento federal e vê que nós temos um orçamento hoje que 43% dele é para pagar juros e amortização de dívida. Ou seja, se você olha o gráfico do orçamento federal hoje, você vai ver que você paga 10 vezes mais em juros
e parcela de dívidas e amortização de dívidas do que você investe na saúde, por exemplo. Né? Tivemos agora recentemente um treinamento com o Tribunal de Contas, que foi feito aqui, até foi um sucesso, alguns vereadores estiveram lá. Eu acho que foi um motivo ímpar para que a gente pudesse reunir diversos municípios para discutir, de fato, os problemas, não só voltados à prestação de contas de municípios, mas problemas conjunturais, inclusive, de boa parte dos municípios, e permitiu que a equipe que veio foi muito boa, que ela pudesse trazer muitas informações, informações de qualidade para todos nós munícipes. Então, eu acho que a gente agora precisa ter essa visão. Eu prevejo que nós tenhamos momentos difíceis pela frente, talvez aí o ano que vem e os próximos anos, em função dessa sobrecarga aí que vai se impor sobre o governo federal. Estava vendo também, eu vim para cá, ouvindo uma notícia da Record, falando justamente sobre isso, que o governo federal ele vai ter uma certa dificuldade, aí, especialmente a partir de 26 e 27, para poder fazer as transferências. Isso vai impactar nos municípios. Né? É óbvio que a gente não pode falar isso olhando somente para o nosso umbigo. Nós ainda temos uma situação relativamente melhor que dos outros municípios, que, como eu disse, a gente não tem, basicamente, endividamento. Nosso endividamento é baixíssimo. Mas outros municípios estão com uma situação muito complicada. E eu acho que é sabido por todos que a nossa arrecadação hoje, de tudo que se arrecada de impostos, cerca de quase 70% vão para Brasília, mais ou menos 20 e poucos por cento ficam nos estados e menos de 10% ficam nos municípios. Estava falando agora há pouco ali com o Otaviano, que é onde tudo acontece. É onde a gente tem problema, é onde tem um buraco na rua, é onde eu preciso levar o menino na UPA, é onde eu preciso dar creche para a criança. Então, tudo acontece nos municípios. E a gente tem esse pacto federativo que inverte a pirâmide. Onde eu tenho mais necessidade, é onde eu tenho menos arrecadação. Nós temos agora a reforma tributária que está vindo. Na prática, ela visa tentar melhorar um pouco da distribuição, mas o que vai acontecer na prática é mais concentração de poder em Brasília, não necessariamente no governo federal, mas em Brasília, porque a gente pega todos os recursos dos municípios e dos estados, leva para um comitê central lá em Brasília que vai fazer a gestão disso tudo. Então, ela é importante, precisava de ter uma reforma para simplificar o modelo nosso tributário, mas ainda é preciso que todos os que vão atuar nesse sentido façam um exame de consciência para que não possa gerar ainda mais dificuldade para os municípios nos próximos anos. A gente sempre tem feito uma gestão olhado para os anos à frente. E isso permitiu que, diferentemente, como eu volto a dizer, de vários outros municípios, a gente pudesse estar expandindo e fazendo cada vez mais serviços. Foi muito bom, mas agora a gente sente que o cenário também está mudando um pouco. A gente não está tendo mais tanto recurso do governo federal, até mesmo porque, como eu já disse, o governo federal está com orçamento estrangulado. E a gente precisa agora, não só Patos, como todos os municípios, precisam ter aquele momento de atenção, de olhar para dentro de casa e buscar corrigir as suas deficiências, buscar ser mais eficiente. Então, isso também a gente já está fazendo. Isso é uma situação que nós, lá, até por determinação do nosso prefeito, a gente tem que fazer e a gente está fazendo, para tentar fazer a melhor gestão possível, como a gente tem feito até aqui, e temos conseguido entregar bastante coisa para a cidade. Então é isso, eu acredito que nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo esses números. A Edna vai fazer a exposição dos números aqui. Um abraço à vereadora Beth, que acabou de chegar ali. E a gente vai trazer esses números para que estejam à disposição de todos vocês, e ficamos aqui também disponíveis para receber perguntas, esclarecendo eventuais dúvidas que vocês tiverem, e para que a gente possa ter uma brilhante audiência. Desde já, muito obrigado. Eu peço, antes de passar para a Ed, também faço questão de registrar e agradecer a presença da vereadora Beth nessa audiência, e já quero também dizer que a palavra estará franqueada aos vereadores para as perguntas e questionamentos, tá bom? Então,
Passa a palavra para a Edna, você pode... Boa tarde, senhores vereadores e demais presentes. Nós vamos apresentar aqui hoje, nessa audiência, os dados orçamentários e financeiros da execução orçamentária e financeira do município, considerando o período de janeiro a agosto de 2025, ou seja, primeiro e segundo quadrimestre. Essa audiência visa atender o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também, como o Reginaldo já frisou, é um momento importante, também para dar transparência dos gastos públicos para o cidadão, para o contribuinte, para ele saber o que está sendo arrecadado e onde está sendo aplicado. E a primeira tela que nós apresentamos traz as metas bimestrais de arrecadação da Receita Municipal. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de arrecadação para 2025 de 1.065.463.000, distribuídos em metas bimestrais. Até agosto, quarto bimestre fechado, nós arrecadamos um montante de R$ 670.826.503,51. Se olharmos o quarto bimestre, faltou 1,2% para a gente atingir a meta de arrecadação, que era de 173 milhões. No entanto, considerando o acumulado, o arrecadado equivale a 63% do total previsto no orçamento. Nos demais bimestres anteriores, a gente teve superávit de arrecadação. Esses 670 milhões estão distribuídos nos entes que arrecadam recursos, a Prefeitura, o FASERV e o IPREM. Então, aqui nessa tela, a gente vê a receita prevista e arrecadada desses órgãos. A receita do município, da Prefeitura, considerando só a Prefeitura, atingiu R$ 593.416.549,48. Considerando o que estava previsto para ser arrecadado até agosto, tivemos uma arrecadação superior em 11%. E, considerando com o mesmo período de 2024, 1,95%. Em relação às receitas do FASERV, havia uma previsão de arrecadação até agosto de 15.339.000, e a gente arrecadou 15.575.000. A receita do FASERV são as contribuições dos funcionários e a contribuição patronal da Prefeitura para o fundo. 1,54% superior ao previsto. Em relação ao IPREM, de um total de 63 milhões previstos, foram arrecadados 61.834.000. Ficou 2,39% abaixo do previsto. No total consolidado, a receita arrecadada superou o previsto em 9,43%. E, em comparação com o segundo quadrimestre de 2024, teve um crescimento de 3,11%. Isso no consolidado geral. A gente pode fazer a intervenção ou não? Boa tarde, presidente da comissão, demais vereadores, pessoal que está aqui em plenário, o Reginaldo e a Edna. Sejam bem-vindos. Obrigada. Antes de passar aí para frente, do IPREM houve uma queda, quase 2,5%. A que se deve isso? A receita do IPREM é basicamente as contribuições dos servidores e a patronal, além das aplicações financeiras. O que tem acontecido?
Os servidores estão aposentando, não temos concurso vigente e os cargos estão sendo ocupados por servidores contratados que contribuem para o regime geral e não para o regime próprio. E, com isso, isso contribui para essa queda. Daí a necessidade de fazer concurso, então. É muito importante Né? que o concurso seja realizado, Aham. né, para todos os cargos e para que sejam repostos, né, esses servidores, para que eles possam contribuir para o Instituto de Previdência próprio e a gente não contribua, assim, para o aumento do déficit, principalmente o atuarial, porque o déficit financeiro, hoje, ele não existe. O que existe é um déficit projetado para as futuras aposentadorias e pensões, para os futuros benefícios, né? E, com isso, quanto menos contribuição tiver, mais a prefeitura e os outros órgãos têm que contribuir para equacionar esse déficit atuarial. Só complementando, vereadora Beth, como a Edna disse, existe um déficit atuarial, que é um déficit a longo prazo, ou seja, para cumprir, né, com todos os benefícios de todos os servidores que estão na ativa e que irão aposentar. Mas esse déficit hoje ele é coberto com recursos da prefeitura. Então, a prefeitura tem que tirar mensalmente um recurso e suprir. Então, até o concurso ele vem até para diminuir também esse déficit e, obviamente, né, diminuir o comprometimento de recursos do município para com o Instituto, porque isso foi uma medida que já havia sido tomada antes, foi reforçada na reforma da Previdência, que passou nessa casa aqui, que foi uma reforma de extrema importância para dar sustentabilidade financeira para o Instituto, tá? E para garantir também que aqueles servidores que estão na ativa terão sua aposentadoria lá na frente. Então, essa readequação do déficit atuarial, que hoje é pago mensalmente, ela foi muito importante, mas agora vindo também, aumentando-se a quantidade de servidores, aumentando a quantidade de pessoas contribuindo para o Instituto de Previdência, ele também vai ser salutar para o caixa da prefeitura também, uma vez que ele passa a depender menos da prefeitura, tá, com relação à cobertura desse déficit atuarial. Bom, continuando, ali a gente tem também o demonstrativo da relação entre a despesa corrente e a receita corrente, conforme o artigo 167-A da Constituição Federal. Conforme esse dispositivo legal, as despesas correntes não devem ultrapassar 95% das receitas correntes arrecadadas. Nós estamos com um percentual, considerando até agosto, de 94,78%. Estamos praticamente no limite. Só complementando, esse é um dos pontos que a gente traz de preocupação nossa com relação ao aumento das despesas, especialmente como eu estava falando no setor de saúde, até em educação também, né, porque a gente tem que atender as demandas, né, a necessidade da população, e muitas vezes até por meio de ordem judicial. E só que a receita, como ela não cresce na mesma proporção, ele acaba sacrificando aí essa curva. Isso, no longo prazo, volto a dizer, nós ainda estamos numa situação melhor que muitos municípios no Brasil. Nós temos municípios aí com, segundo informações do próprio Tribunal de Contas, com mais de 120%. Ou seja, os municípios já estão numa situação de insustentabilidade financeira. Então, a gente precisa, obviamente, ter esse cuidado. Eu acho que é de extrema importância a gente trazer esses números também para que os vereadores, às vezes, saibam. Quando a gente, às vezes, fala assim, não, a gente não tem mais condições de criar um programa novo, né? Porque eu crio um programa novo, eu gero sobrecarga. Exatamente. Então, eu acredito que a gente tem que, obviamente, buscar sempre fazer o melhor naquilo que já tem, e o dia que a gente conseguir isso, a gente conseguir ser 100% eficiente no que já tem, já está bom. Aí a gente pode melhorar mais coisas ainda. Tá? Mas são números que a gente precisa fazer a leitura correta e estar sempre com eles no radar para que a gente também não perca o controle. Continuando falando ainda sobre as receitas, a gente
gostaria de apresentar também, né, especificamente as receitas da Prefeitura, uma análise de como que foi o comportamento dessa arrecadação até o segundo quadrimestre. Aqui, nessa primeira tela, nós trazemos as receitas de impostos, que são as receitas arrecadadas pelo próprio município, né? São os impostos municipais, compostos do IPTU, o ITBI, o Imposto de Renda, o ISS e as taxas. A classe, né, dos impostos teve um crescimento na arrecadação, considerando 2024, o mesmo período até 2024, de 7%. E considerando a previsão para a arrecadação até agosto, 5,77%. Destaque-se, né, o comportamento do IPTU, que uma previsão de 30.066.000 de arrecadação, nós arrecadamos 31.609.719. O IPTU, a gente teve diversas ações, entre elas a principal teve o desconto concedido para quem quitasse o IPTU de 2025 até julho. Né, isso contribuiu muito para que o contribuinte procurasse pagar antecipadamente esse tributo. O vencimento dele, né, foi agora em agosto, e quem não conseguiu, né, aproveitar esse desconto, poderia também pagar ainda com desconto de 3% até 31 de agosto. Então, aqui, essa é a arrecadação até 31 de agosto, 31.600.000. Em relação ao ITBI, ele teve uma arrecadação de quase 13 milhões, considerando o arrecadado, ficou 4,99%, considerando o previsto, ficou um pouco abaixo do previsto, 4,99%, e também um pouco abaixo do mesmo, do valor arrecadado no mesmo período do ano anterior, que 3,52%. Isso é importante, Edna, só fazer um adendo aqui. Isso reflete um pouco também a própria situação que a gente está vivendo, né, em termos de conjuntura mesmo, de economia, que a gente está vendo uma redução, a gente não viu retração ainda, por assim dizer, mas a gente está vendo uma geração de empregos menor do que a gente teve o ano passado, então isso é algo meio que está acontecendo no país todo, e acaba que alguns índices são mais sensíveis a isso, né? O ITBI, por exemplo, é um deles. Então, ou seja, hoje nós temos uma taxa de juros a 15% ao ano, isso encarece o financiamento imobiliário, consequentemente, eu impeço que as pessoas façam mais compra e venda de imóveis, e isso reflete na nossa arrecadação de ITBI. Tá? Então, esse é um dos fatores que a gente tem, além de, pelo fato do juro também estar alto, ele acaba tirando o poder de compra das famílias brasileiras e acaba refletindo já lá no IPTU. Ou seja, aquela pessoa que conseguiu pagar o IPTU, ela acaba pagando mais financiamento, mais juros, às vezes no financiamento de um carro que comprou, mais juros em algum outro tipo de financiamento que ela fez, e vai sobrar menos disponibilidade financeira para ela poder cumprir com as obrigações dela para com o município. Então, é uma situação que ela impacta toda a cadeia pública. Só uma pergunta aqui. A gente, voltando lá no IPTU, a gente percebeu que foi muito bacana, né, a arrecadação até agora. E vocês, a análise que vocês fazem, a experiência que vocês têm, esse restante, que é a hora que falta a ser pago, tem muita inadimplência? Qual o percentual de inadimplência? Estou te perguntando isso, sabe por quê? Sim. Nós temos uma senhora, quase todo ano ela vai ao gabinete para ver, por que eu não paguei IPTU, por que... Aí o João vai, corre atrás e faz lá para negociar, não, a senhora que está aqui, tarará. E parece que a gente tem assim, e as outras pessoas já nos procuraram, parece que são as mesmas pessoas, não é isso? E desse restante que falta para pagar, vocês têm uma previsão, mais ou menos, de quantos % que não vão pagar? Essa pergunta da vereadora Beth é muito importante,
porque nós recentemente conduzimos um estudo aqui na Prefeitura de Patos, até no âmbito daquele projeto dos resíduos sólidos que passou aqui, para justamente esse foi um dos fatores que permitiu que nós conseguíssemos reduzir a tarifa durante aquele estudo, foi justamente a inadimplência de Patos. Patos tem uma das menores inadimplências de IPTU dentre todos os municípios da região e até de outras regiões. Então, o que a gente viu? Nós fizemos um estudo desde 2019 até agora, acompanhando o imposto lançado no ano e 5 anos depois. Então, o que acontece? Enquanto o pessoal trouxe para a gente que grande parte dos municípios, depois de 5 anos, não tinha recebido 30% do que tinha sido lançado de imposto, Patos está na faixa de 5%. Então, e por que disso? Primeiro, porque nós estamos numa região em que as pessoas são cumpridoras de suas obrigações. Né? Recentemente, estive conversando com o pessoal do setor bancário que estava me falando isso, falando que aqui em Patos, as pessoas, essa região aqui, Patos principalmente, e o entorno, as pessoas são muito cumpridoras das obrigações. Então, que as inadimplências aqui são muito mais baixas do que em outras regiões. E depois, nas ações de cobranças que a gente faz. Então, ou seja, a gente tem uma ação de cobrança forte, firme, obviamente que dando condições para aquela pessoa que precisa de parcelar e tudo, mas a gente também faz uma atuação forte, parcelando, né, hoje enviando para protesto, que é uma exigência hoje dos tribunais de contas, que a gente tem que comprovar que a gente tentou receber de todas as formas, e isso a gente tem feito. Né? Lançamos, né, também o PELD, que foi o primeiro programa especial de liquidação de débito, que veio com uma condição muito boa, dando condições de até 60 parcelas para quem quisesse resolver. Tivemos recentemente, agora no ano passado, o outro programa que foi o PELD, também dando condições para as pessoas que quisessem acertar suas dívidas, mas a gente sempre percebe que tem umas pessoas que acabam sempre tendo o mesmo problema. Tá? Então, assim, vereadora, nós fizemos essa ação, que a Égida também citou, que foi a gente antecipar o pagamento do IPTU, até demos um desconto a mais, e demos pontos a mais no programa do Patos Premia, mas isso justamente porque a gente já estava prevendo um 2025 mais difícil, salvo engano eu falei isso aqui na última audiência do ano passado, a gente já estava prevendo um 2025 mais difícil, e a gente fez isso por 2 motivos. Primeiro, para a gente gerar economia, e a gente gerou economia, aproximadamente 30% das pessoas quitaram seu IPTU em parcela única sem precisar do carnê. Isso já é uma economia muito significativa. E acaba que gera também o desperdício de papel, que hoje cada papel que a gente gasta, e vai aquele monte de carnê para a pessoa ir ali, olhar uma folha, às vezes pagar e jogar aquilo fora e nunca mais ver. Então, hoje a gente tem que usar as ferramentas tecnológicas que nós temos em mãos. E isso a gente fez e deu um bom resultado. Essa pergunta da Beth, e esse mandato do Falcão para cá, com esses incentivos, que esse programa que eles fez de perdoar um pouco dos juros das multas desse PET, reduziu muito. Antes, eu acompanhei isso há muitos anos, era muito grande, era muito maior, esses inadimplentes era muito maior, era muito bem, reduziu bem, porque ele está falando que ficou em torno de 5%, eu acredito que chegava até 20%, 30%, uns anos atrás. Bom, continuando, né? Nós temos também imposto de renda, o ISS e as taxas, que também tiveram uma boa arrecadação, considerando o previsto, e também o período anterior. O imposto de renda, 10,55% a mais que o previsto, o ISS, 7,97%, e as taxas, 8,92%. Na segunda tela, nós temos as receitas. Nós temos a contribuição para a COSIP, que teve uma arrecadação de 10 milhões, 4,33% a mais que o previsto. As receitas patrimoniais, que tiveram uma boa arrecadação, tanto em relação ao mesmo período de 2024, um crescimento de 16,51%, tanto em relação ao previsto. Se deve praticamente, né, em razão
das altas taxas de juros, porque os recursos públicos, enquanto não são gastos, ficam aplicados. E tivemos uma arrecadação de 17.090.000 reais. Além das aplicações financeiras, tem também as receitas do SEASA, né, e também agora da rodoviária. Mas a maior parte, 90% desse valor, é as receitas de aplicações financeiras. Em relação às receitas de serviços, 1.637.000. E as importantes aqui dessa tela são as transferências da União, né? Nós temos o FPM, onde tivemos uma arrecadação de 117.914.000. Ficou 8,5% a mais que o mesmo período de 2024 e 6,71% a mais do que o previsto. Em relação ao ITR, né, o vencimento dele é setembro, né, nós estamos com a receita aqui até agosto, então, por isso que ele está menor aqui do que o previsto em 30,77%. Mas porque ele, até agosto, quando a gente está apresentando, ainda não havia chegado o vencimento para esse tributo. Com relação às compensações financeiras da exploração dos recursos naturais, tivemos uma arrecadação de 2.413.000, também 20,91% a mais que o previsto. Em relação às receitas do SUS, tivemos uma arrecadação de 87.161.000, também 16% a mais que o previsto. E 19,66% a mais que o mesmo período de 2024. Essas transferências aqui são as da União. Em relação ao FNDE, tivemos 4.561.000 de arrecadação, praticamente ficou igual ao que a gente havia previsto. E o Fundo de Assistência Social, com 715.000, ficou 5% a menos que o previsto. E outras transferências da União, R$ 635.947, também com 6,2% a mais que o previsto. Só mais uma pergunta. O Reginaldo, vocês, esse recurso do FNDE, vocês julgam que ele vai ser suficiente para esse ano ou não? Ou vai ser a medida? E se houver um saldo positivo, não tem a possibilidade de fazer o rateio desse saldo para os profissionais da educação, não? A verba que é passível, que até aqui já aconteceu esse rateio uma vez, é o Fundeb. Tá? O Fundeb é que ele tem uma obrigatoriedade que gaste 70% com folha. Hoje o nosso gasto com folha ele está mais de 84%. Então, assim, a ocasião que aconteceu o rateio em Patos de Minas foi uma ocasião completamente atípica, que foi justamente na pandemia, que a gente não tinha como contratar professores porque não estava tendo aula. Então, o recurso veio e sobrou. E, constitucionalmente, nós temos que gastar 70% dele com folha, justamente por isso que fez. Mas hoje a gente já fez a adequação dos educadores infantis ao piso, já fez diversas situações que tinham ficado perdidas ao longo do tempo, aí, que é titulação e outros benefícios para os profissionais da educação, que são pagos hoje, que compõem esses recursos aí, que hoje superam os 70%. E também, esse recurso aqui do FNDE, o Fundeb, ele não está aqui dentro. Esse recurso do FNDE seria o PENAI, o salário educação, transporte escolar, algum convênio. O Fundeb, ele é à parte, ele vai ser demonstrado na próxima tela, porque ele é um fundo estadual. As transferências do Estado. Nós temos o ICM, né, o IPVA, o IPI, a CID e o SUS também, SUS estadual. Então, esse grupo de transferências estaduais, em relação ao previsto para a arrecadação até agosto, teve um crescimento de 7,73%.
E, em relação a agosto de 2024, ficou maior em 8,28%. Né? Os principais aqui são o ICM, com arrecadação de 96 milhões, o IPVA, com 67 milhões, e o IPI, com 1.251.000. A CID, 126.655. O SUS repassou 19 milhões e 700, e aqui outras transferências, 1.693. E aqui chegamos no Fundeb, que é a que a senhora perguntou. O Fundeb, até agosto, nós tivemos uma arrecadação de 48.468.000. Considerando o previsto, teve um crescimento de 9,33%. No entanto, se a gente for olhar o que a gente contribui para o fundo e o que a gente recebe com base nas matrículas, nós estamos perdendo recursos, porque aqui no final da apresentação a gente tem as deduções para a formação do Fundeb, que totalizaram 55 milhões. De acordo com o número de matrículas, né? O número de matrículas, o tipo de aluno, se é escola integral, se é anos finais, anos iniciais. Então, assim, são uma série de critérios. Inclusive, a Secretaria de Educação está trabalhando nesses critérios exatamente nesse momento para tentar verificar e melhorar essa arrecadação para o município, para tentar equiparar, exatamente. E esses 48 milhões, né, mais para frente a gente vai evidenciar especificamente ele, mas só adiantando, pelo menos 70% tem que ser aplicado com a remuneração dos profissionais. No entanto, a gente está aplicando 84% até agosto. Continuando aqui, né, nós temos as transferências dos fundos, FIA, idoso. O FIA, 788.000 de arrecadação, ficou menor que o previsto também, o idoso também, porque, geralmente, né, as doações, as contribuições para esses fundos é mais para o final do ano. Então, até no decorrer do exercício, elas ficam um pouco abaixo mesmo do que o previsto. Temos também outras receitas. Dentro desse grupo de outras receitas correntes, a principal receita é a multa de trânsito. Tínhamos uma previsão de arrecadação de 3.600.000, né? E a arrecadação ficou em 4.373.000, ou seja, 19,3% a mais que o previsto. Outras multas, 4.471.000. Restituições e indenizações, 3.689.000. Temos também as receitas de capital, que são aquelas receitas que só podem ser aplicadas em investimentos, que são provenientes de transferências ou alienação de bens. Né? Nós tivemos, de alienação, 2.244.000 de arrecadação. Nós tivemos um leilão de bens imóveis e um leilão de bens móveis. E transferências de capital, que são aquelas transferências da União e do Estado também, que são específicas para aplicação em investimentos. Tivemos uma arrecadação de 20.049.000. Entre essas receitas, temos para construção de escolas, pavimentação de vias, através de convênios e emendas, e também receitas para investimento do SUS. Ela não chega nesse montante, não, Beth. Ela geralmente está entre 5 e 6 milhões ali no decorrer do ano. Mas é porque muita gente precisa pagar para poder pegar o documento do IPVA para poder circular. Então, uma vez que passou isso aí, a arrecadação dela tende a diminuir. Tá? Então, ela tem a maior arrecadação. 7,5 milhões.
A previsão é 7,5 milhões, né? Então, a arrecadação dela geralmente é maior durante esse período aí, até o pessoal começar a cobrar mesmo o IPVA, e aí depois ela dá uma... Isso. Eu não sei as datas corretas, não. Tudo volta para a Secretaria de Trânsito. Ela é aplicada em ações de trânsito. Está 100% aplicada em ações de trânsito. Essas pinturas de solo também inclui? Tem incluído? Ah. Inclui sinalização, pinturas de vias. Vereador Leomar, importante essa observação sua. Eu fiz uma viagem e cheguei em Patos semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, cheguei 11 horas da noite aqui. E eu vou falar assim, eu flagrei na Fátima Porto ali, caminho de casa ali, umas 4 infrações de trânsito. 4 infrações de trânsito, assim, uma atrás da outra. Então, não adianta. O que acontece é que, se as pessoas não obedecerem, infelizmente, vão continuar morrendo pessoas no nosso trânsito aqui. Assim, eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir, eu acho muito bom quando o Sargento Batista fala nas oportunidades que tem, como eu, da falta assim, de educação do povo no trânsito mesmo. Assim, e eu posso estar enganado, mas dá a impressão que o povo acha que é videogame, que ele vai cair ali, machucar ali, depois ele vai... Não, estou de novo aqui, sabe? Assim, você está falando que foi 4, é só você começa a analisar infrações básicas da casa dos senhores até o trabalho dos senhores. Vocês vão ver que, assim, é coisa... Né, sargento? Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde. Você viu 4, 11 horas da noite. Se for 11 horas da manhã, vai ver 30, 40, 50, porque o desrespeito está cruel. Eu falei, eu até fiz uma matéria, gravei, soltei, falando que esse trabalho aí, que parabenizar o pessoal do trânsito, mas fazer uma campanha de orientação. Os caras estão lá, tudo nítido, o semáforo está lá verde, amarelo, tudo claro. As placas, a maioria das placas da cidade foram trocadas, sinalização vertical e horizontal. Ninguém respeita. Não, sou. Então, gastar dinheiro com ficar aí orientando tudo, deveria penalizar. O cara cometeu infração e ele vê que ele cometeu infração, ele tinha que voltar para o banco da autoescola 1 ano para pegar a carteira de novo. Não, os caras estão brincando no trânsito. Em relação até aos valores das multas, elas não são, elas estão bem atrasadas, né? Assim, tem inflação para tudo, só que das multas elas estão bem irrisórias quase. Assim, a multa para, por exemplo, porque é grave, embriaguez ao volante, se não tiver enganado ainda está em 1.800, não é? É algo nesse sentido. Acho que, salvo engano, essas multas elas seguem uma regulamentação que vem de cima. Então a gente não tem tanta autonomia para estabelecer os valores. Então, a gente arrecada de acordo com o que é passado. Mas, infelizmente, o que a gente vê, de forma geral, no nosso trânsito, é assim, muita irresponsabilidade mesmo. Acho que as pessoas têm, eu acho que essa metáfora que você usou com videogame aí, acho que ela é bem interessante. A pessoa muitas vezes não sabe, especialmente motociclistas, porque hoje, infelizmente, eles acabam gerando mais recursos, mais necessidade de gastos na saúde, porque é quem vai ficar ali, às vezes, afastado, com a perna quebrada, às vezes dilacerada, vai perder, vai ficar paraplégico, vai ficar, às vezes, tetraplégico, tem sinais graves, às vezes tem que ficar mais de ano em tratamento. Oi? Quase tudo, eu também já ouvi falar, eu não sei exatamente o percentual, mas eu já ouvi falar que é bastante representativo.
a quantidade de acidentes de trânsito que eles têm que atender. Então, acho que a grande questão, especificamente quando a gente trata de multa, pela quantidade de infrações que a gente tem aqui no trânsito, eu vou te falar a verdade, a arrecadação ainda está muito pouca. Aumentar agora, que esse pardal ali na cidade, na Marabá. E os sensores, eu acho que tem que arrumar sensores nos semáforos. Existe uma lei nossa aí, a partir das 23 horas, o semáforo ficar intermitente. Porque aí pelo menos alerta, né? Os semáforos são velhos, eles não estão adequando. Porque isso já ajuda, né? O cara já está acostumado a passar o sinal vermelho mesmo, então se tiver alerta lá, ele vai ter que parar e pensar, né? Porque passar direto, eles estão passando normal. E é de mamana caducando, né? Se é rapaz, moça, carro, tudo. Não, eles não tá difícil. Tá uma vergonha mesmo. E o problema é se o cara for sozinho, mas não vai, né? Leva mais gente com ele. Então, difícil. Peço a palavra, presidente Carlito. Vereador Mauri. Boa tarde, presidente, presidente da casa, vereadores, nosso plenário, pessoal da Comissão das Finanças do município. Senhor presidente, eu não poderia deixar de ouvir umas coisas, assim, ouvir e dizer, contestar, porque eu já disse, Deus, quando eu entrei a essa casa, foi para trabalhar com seriedade, sinceridade aqui, honestidade, primeiramente, e defender o direito da nossa população. E eu, com certeza, eu sei que nosso trânsito aqui é bem complicado, a gente vê as pessoas, os inadimplentes, que dá vontade da gente, até si próprio, fazer a prisão de alguns veículos e alguns condutores que o conduzem, pela a falta de respeito com a população. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar todos generalizando que seja o trânsito a maioria inadimplente, porque eu não concordo com essa situação. Eu sempre falei desde o mandato aqui do outro ex-prefeito aqui, eu sempre denunciei, fui o primeiro a denunciar. Nós temos aqui em Patos uma indústria de multa. Isso estou falando, desafio. Eu mexi com veículo minha vida inteira, por 40 anos. Eu fui terceirizado aqui no transporte de uma empresa em Patos. Então, trabalhei numa única empresa, terceirizado de contrato. Então, quer dizer que eu tenho autoridade para falar nisso, porque tenho competência e currículo. Então, eu já disse, no mínimo, aqui em Patos, tem 2 semáforos aqui, que tem os 2 radares lá, que multam as pessoas na covardia, na traição. Isso aí eu já falo, porque sequer, eu sou bem cuidadoso, fui multado, não estou questionando por isso. E vi outro dia o órgão de imprensa mesmo, uma emissora aí, comentando, porque eles falando, questão de mais 2 radialistas que foram multados, não só por eles. E as pessoas que se sentem lesadas estão sofrendo com isso. E sequer, o meu gabinete é um dos gabinetes que mais recorre multa aqui dentro de Patos de Minas. Sequer eu consegui ganhar uma. E agora, qualquer hora que alguém quiser a Secretaria de Trânsito me desafiar para ir provar o que eu estou falando, eu estou aqui à disposição. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Para continuar, Edna, então, por favor. Vamos continuar. Bom, só para resumir sobre a arrecadação, nesse gráfico nós temos a arrecadação por origem. Aqui no laranja, nós temos as transferências da União, que representam 31,5% da arrecadação. Em cinza, as transferências dos estados, que representam 25,2%. E os impostos, que é a receita, que são arrecadados pelo próprio município, que representa 22,1%. Aqui também nós trazemos a evolução da dívida ativa. Nós tínhamos inscrito em dívida ativa, no final do exercício anterior, 249.964.000 de dívida ativa.
E, em 31 de agosto, esse saldo está em 242.054.881, sendo que de arrecadação, né, nós tivemos 14.408.646. Como o Reginaldo já frisou no início da audiência, né, nós tivemos a instituição do PELT, pela Lei Complementar 715, de 2025, onde os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024 poderiam ser negociados com descontos, com possibilidade de parcela, e isso para quem fizesse adesão até junho de 2025. Então, até junho, não houve protestos, não houve execução fiscal. Depois do período de adesão ao PELT, né, foram desenvolvidas ações de cobrança extrajudicial, encaminhando 4.026 títulos ao cartório para protestos. Foram emitidos cartas de cobrança amigável no total de 28.724 cartas e foram distribuídas 104 execuções fiscais. Desse total protestado, né, foram recebidos até agosto 2.987.000 e parcelados e recebidos mais 1.274.000. Essa é a posição da dívida ativa. Agora, a gente passa para a análise da despesa. Nessa primeira tela, nós temos a despesa consolidada, considerando a despesa da Prefeitura, FASEV, IPREM e da Câmara. No segundo quadrimestre de 2025, essa despesa consolidada, ou seja, e liquidada, né, por esses órgãos até agosto, totalizaram 603.078.975,20. Considerando o segundo quadrimestre de 2024, teve um crescimento aí de 8%. Sendo que a despesa da Prefeitura cresceu 6,47%, a do FASEV 53,36%, a do IPREM 13,62% e da Câmara 19,67%. Agora, especificamente, né, a gente apresenta a despesa liquidada pela Prefeitura, que totalizou 534.121.000, considerando também aqui a despesa do FASEV. As secretarias que tiveram despesa liquidada, que teve uma diminuição da despesa liquidada, foram a Finanças, com 7,87%, e a Obras, com 5,4%. As demais tiveram crescimento de despesa liquidada. No total, a despesa liquidada da Prefeitura teve um crescimento de 7,24%. O gráfico demonstra a despesa liquidada, a alocação dessa despesa liquidada por função. Do total liquidado, 45,7% se refere à saúde, né? A saúde teve uma despesa liquidada de 244 milhões, representando 45,7%. A educação, 19,8%, a administração, 11,4%, assistência social, 4,7%, os transportes representam 5,8% da despesa liquidada e as demais funções, 12,6%. A gestão dos restos a pagar. Os restos a pagar processados, inscritos no final do exercício anterior, totalizou, dos três órgãos, 42.208.000, sendo que da Prefeitura eram 36 milhões. Desses 36 milhões inscritos, a Prefeitura já pagou 35.774.000 e tem ainda 384.000 a serem pagos. O IPREM pagou tudo
os 6 milhões e a Câmara não tinha restos processados. Em relação aos não processados, nós tínhamos inscritos de exercício anterior 3.900.000, inscritos em dezembro de 2024, 69.900.000. Desse total, foram cancelados 2.171.000 e pagos 50.772.000. A Prefeitura ainda tem um saldo de 20.945.000, que serão ou cancelados ou serão liquidados até o final do exercício, sendo que, relativo a obras que estão em andamento, é em torno de 5 milhões. Então, esses serão liquidados à medida que as obras forem sendo executadas. O demonstrativo da aplicação em saúde, esse demonstrativo é o percentual constitucional, né, que o município tem por obrigação aplicar das suas receitas de impostos e transferências. O mínimo constitucional é 15% no exercício. Até agosto, nós já aplicamos 32,5%, ou seja, mais do que o dobro do que deveria ser aplicado, e uma aplicação excedente de quase 69 milhões. Em relação à educação, nós temos obrigatoriedade de aplicar pelo menos 25% das receitas de impostos e transferências em educação. Até agosto, nós aplicamos 23,93%. Em relação ao Fundeb, especificamente aos recursos recebidos do Fundeb, dos 48 milhões recebidos, 41 milhões foram aplicados em remuneração de profissionais da educação básica, que representa 84,08% do total arrecadado, e 6.600.000 em outras despesas, também com servidores do quadro da educação, mas que não são profissionais da educação básica. Em relação à dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, nós temos uma operação de crédito ainda com a Caixa Econômica Federal, que o saldo dela é 4.994.000, e temos precatórios a pagar também de 29.226.000, totalizando 34.221.000. Em relação à despesa com pessoal, nós fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 43,43% da receita corrente líquida. Lembrando que a despesa com pessoal no município é de 54% para o executivo e de 6% para o legislativo, os percentuais definidos pela LRF, e que 51,3% é o limite de alerta. Então, nós estamos com 43,43% da receita corrente líquida até agosto. Para finalizar, nós temos também o demonstrativo do resultado primário. O resultado primário é o confronto entre a receita primária e a despesa primária. E esse cálculo leva em consideração toda a arrecadação e toda a despesa, desconsiderando apenas as receitas e despesas financeiras. Nós fechamos o segundo quadrimestre com um déficit de 5 milhões, considerando os recursos do RPPS, sem o RPPS, 3.693.000. A meta prevista na LDO foi revista agora, pela Lei 8.915, e a meta para encerrar o exercício, tem uma meta de déficit de 22.086.000. Em relação ao resultado nominal,
Nós fechamos o segundo quadrimestre com um resultado nominal de 45.524.000. Esse resultado nominal leva em consideração a dívida de longo prazo e os recursos que você tem em caixa. E a gente observa que ela sempre esse cálculo é feito considerando o último período fechado. Então, considerando, né, o resultado nominal que era negativo em dezembro, ele continua mais negativo. Isso significa que a gente tem mais recursos em caixa do que dívida de longo prazo. O que a gente tinha para apresentar era isto, e a gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos. Eu coloco à disposição os vereadores que interessar fazer algum questionamento. Fica à vontade aí para questionar. Na verdade, nós fomos tirando as dúvidas, né, no longo da demonstração, mas se tiver ficado mais alguma que vocês queiram questionar, fique à vontade. Reginaldo, com essa preocupação na área da saúde, isso aí nós já fomos até questionado com vocês já, não corre um risco aí para a população, não? Porque você está falando aí que, vamos dizer assim, vai ter que completar, né? E nós estamos vendo aí a dificuldade que está, né? Santa Casa lotada, regional lotado também, né? A não ser que agora, com essa criação desse novo consórcio aí, vai aliviar um pouco, né? O Cabatista, assim, a gente tem essa preocupação, tá? O prefeito está ciente e tem feito tudo o que é possível, tanto é que é possível ver nas redes sociais dele aí que ele está indo em Brasília direto, justamente atrás de aumentar o nosso teto MAC. Teto MAC é o recurso que o governo federal passa para pagar os procedimentos que são feitos aqui pelo SUS. Porque o que acontece é o seguinte, hoje a gente está com a produção lá em cima e o recurso não aumenta na mesma proporção. Então, ou seja, o que falta nós estamos tendo que completar com o recurso do município. Isso, o Cabatista, vai levar em algum momento o município a ter que fazer escolhas. Tá? Ou o município vai ter que, ou esse recurso vem, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que esse recurso venha, ou vai chegar um momento que o município vai ter que fazer escolhas mesmo. O que eu não vou fazer para continuar atendendo a saúde? Então, ou seja, se esse recurso não vem, ele vai faltar em alguma outra área do município. Então, essa é a grande preocupação nossa, essa é a preocupação que o prefeito tem, e ele tem ido a Brasília, tem ido ao governo do Estado, ele tem feito uma verdadeira perambulação aí, buscando mesmo conseguir esses recursos. Temos promessas, e eu particularmente acho que o governo federal tinha que olhar com carinho aqui para a região de Patos de Minas, porque quando a gente fala em Patos de Minas, nós não estamos falando somente dos 170 mil habitantes de Patos de Minas, nós estamos falando de mais de 800 mil habitantes dos 33 municípios que compõem a macro-região, que todos acabam dependendo de alguma forma daqui de Patos. Então, é muito importante que alguém em Brasília se sensibilize, né, para poder resolver esse problema. A gente tem feito o nosso dever de casa aqui. Recentemente, agora, o Uberlândia contingenciou em orçamento 200 milhões de reais e está com problema também com relação ao teto MAC. Então, ou seja, estão todos os municípios correndo atrás disso. Então, em algum momento, o governo federal vai ter que dar uma solução para essa situação. Nós estamos fazendo o que é possível, da nossa parte aqui, apertando o cinto onde dá, para poder continuar fazendo, prestando serviço com a melhor qualidade possível, mas hoje, infelizmente, devido a esse sistema de arrecadação que nós temos no Brasil, onde a maioria fica em Brasília, depois no Estado e, por fim, um restinho aqui no município, a gente depende, basicamente hoje, quase que todos os municípios brasileiros dependem do governo federal e do governo estadual. Então, eles têm que achar uma solução. Achar uma solução através de uma gestão responsável das finanças para poder atender às demandas dos municípios.
para não gerar daqui a pouco um problema, como se dizia na reportagem que eu vi agora há pouco na Record, de colapso das finanças públicas, e que invariavelmente afeta a todos os municípios. Não só Patos de Minas, volto a dizer, mas a todos os municípios brasileiros. Então, a gente precisa dessa sinalização o quanto antes, né, que eles lembrem que, quando estão falando aqui, quando o prefeito vai lá pedir o teto MAC, ele não está pedindo para Patos de Minas, ele está pedindo para 33 municípios, onde tem 800 mil pessoas que dependem da saúde, que dependem da educação, muitas vezes, de forma indireta aqui, mas são pessoas que precisam desse atendimento, que precisam que se tenha um olhar aqui para a nossa região. Então, o prefeito tinha que fazer a marcha dos municípios, então, ir para Brasília com os 32, né? Porque se ele está indo lá só, o pessoal vai, mas por que os outros municípios vão ser prejudicados e não estão correndo atrás? Então, acho que tinha que mobilizar todos os municípios e também apoiar o prefeito, porque ele, sabemos que ele é presidente da AMM, mas o que você falou aí é sério, o problema é os municípios. E na hora de sobrecarregar, para nós aqui vai sobrecarregar mais, né? Com esse novo consórcio aí que foi aprovado, você acha que ele vai melhorar um pouco também? Mesmo os municípios tendo problema financeiro? Porque eles vão, pelo que eu entendi nas conversas na área de saúde, tem município que tem estrutura, vai começar a atender, vai desafogar um pouco o nosso aqui, né? O que acontece nesse novo consórcio porque ele vai permitir que a gente receba mais recursos para fazer os mesmos trabalhos e aí a gente sobrecarregue menos o município. Então, ou seja, hoje a gente continua atendendo, mas a gente acaba tendo mais contribuição do governo federal do que a gente tem hoje. Então, hoje, se a gente faz uma determinada cirurgia ali, o município tem que completar, por exemplo, digamos aí 70%. Com a nova estrutura que está sendo formada através do novo consórcio, a gente vai ter que completar 30%, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a expectativa, e tudo está sendo feito para que a gente tenha essa economia e isso possa ser revertido mesmo em continuidade de prestação de serviço para dentro da população. É aquilo que a gente falou. O que está ao alcance do município fazer, o município está fazendo. Mas a gente vai precisar também que, em algum momento, Brasília olhe para cá. E, desculpa, só complementando, Beto, desculpa aqui. Sobre essa questão aí com os outros prefeitos, o prefeito já está mobilizando, já tem mobilizado os outros prefeitos, ele já tem ido lá, não, acredito que não foram ainda os 33, mas já tiveram vezes que já foram lá com mais alguns prefeitos, para já fazer essas cobranças aí. E a gente está, da nossa parte aqui, fazendo todas as medidas que estão ao nosso alcance. Tem que ser feito. E a Câmara também está à disposição. Acho que a gente tiver que envolver as demais câmaras também. Vamos junto aí. Muito importante. A palavra do Abete. Ô, Reginaldo, diante dessa situação, esse percentual que a União fica, os estados e o município, não tem nenhuma sinalização para rever essa redistribuição, não? Eu sei que é quase impossível, mas nada, não tem cogitado nada sobre isso? Vereador Bete, essa matéria é constitucional e é uma bandeira que o nosso prefeito está levantando e levou para a AMM e tem ganhado cada vez mais força. Tá? Mas até isso acontecer, a gente sabe que é um trabalho que demora, de muitos anos. Mas o importante é dar o primeiro passo. Tá? Então, acho que o Falcão tem feito um excelente trabalho nesse sentido, ele está dando passo, ele está levando conscientização aos prefeitos, especialmente dos municípios menores, e que são os que mais sofrem, que são os que mais dependem, que eles não têm, muitas vezes não têm nem receita própria, muitos desses municípios. Então, assim, tem que dar o passo está sendo dado, está angariando cada vez mais pessoas para essa causa, porque isso é uma causa que tem que ser defendida, tá? Exatamente, e para que a gente possa ter um olho maior para os municípios, que é, como a gente já disse aqui várias vezes, é onde todos os problemas acontecem. Ou seja, se eu tenho um buraco na minha rua, eu não vou reclamar com o governo do estado, nem com o governo federal, vou reclamar com o prefeito, com o vereador. Né? Então, assim, tudo isso, a responsabilidade cai na frente de quem? De quem está aqui mais diretamente ligado com o povo. Realmente, quando a gente vê que
o serviço público só aumenta, por exemplo, a Santa Casa. Vamos analisar para a Santa Casa. A gente sabe que cada dia o povo precisa mais, carece mais, e ela tem tentado atender, aumentando cada dia mais, aumentando os seus serviços. E, infelizmente, a gente fica triste saber que quanto mais a Santa Casa aumenta o serviço, mais trabalham, mais atende, infelizmente, mais dificuldade ela passa, porque a gente sabe que o valor que ela recebe não paga o custo. A gente sabe disso. Então, isso aí, diante disso, a gente sabe que a prefeitura está fazendo a parte, está fazendo o complemento, está ajudando, mas a gente realmente fica preocupado, porque chega uma hora que a prefeitura também não vai dar conta talvez, desse suporte, né? A gente, cada dia que passa, às vezes, as finanças vai piorando, as receitas vão caindo. Então, realmente, até aqui, graças a Deus, tem dado certo, mas a gente não pode, a gente preocupa realmente. E, diante disso, Finaldo, eu sempre gosto de perguntar, apesar dos pesares, nós podemos considerar que o nosso município ainda está, você considera que foi positiva ainda essa prestação de conta, dessa segunda quadrimestre? Perfeitamente, Carlito. É sempre bom quando você faz essa pergunta, que é uma oportunidade de a gente fazer um fechamento de tudo. Ainda estamos com uma situação sob controle, tá? Apesar de toda a dificuldade, quando a gente traz essas preocupações aqui, nós estamos falando de preocupações para o futuro, entendeu? Então, assim, a gente ainda está conseguindo manter as nossas finanças sob controle. Nós tivemos aí um ano com um resultado primário negativo agora, mas já era se esperado, porque a gente está aplicando ainda recurso de superávit de anos anteriores, então acaba que a gente tem mais despesas do que as receitas, né, obviamente, mas ainda estão dentro do controle, dentro daquelas receitas nossas estão equiparadas àquilo que a gente arrecada, então isso aí já é um bom motivo. E quando a gente fala, às vezes, do crescimento, que a gente cita aqui o caso da saúde, porque é um caso onde é mais sensível, mas é importante a gente saber que não é somente saúde que a gente tem também, né, no município. A gente tem a saúde porque, se eu faltar com a saúde ali, alguém perde a vida, alguém perde um membro, alguém, enfim, acontece algo muito grave, que para aquela pessoa ali é a coisa mais importante dela. Mas a gente tem também outras demandas. Nós temos assistência social, que também a gente acaba tendo que fazer um investimento cada vez maior para tentar resolver aí um problema que, infelizmente, não está na mão dos municípios resolverem, que é a questão da população de rua, que traz diversos incômodos e diversas consequências mesmo para a nossa cidade. Nós temos aqui uma malha extensa de estradas rurais que a gente precisa manter e assim, é aquilo que a gente falou, né? Uma vez que você entrega algo bom, você não pode correr o risco de retroceder. Então, o desafio nosso é esse, o desafio nosso é sempre manter o nível de entrega que a gente tem, sabendo que muitas vezes a nossa receita não vai crescer na mesma proporção e na mesma necessidade que a gente tem de despesas. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Trazer essa situação. Eu volto a dizer, fazendo o fechamento aqui, nós ainda estamos numa situação melhor do que muitos municípios, do que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? Hoje nós temos uma situação financeira controlada, nós temos recursos em caixa para bancar todas as despesas que nós temos, coisa que não acontece aí em grande parte, aí, numa boa parte dos municípios, e a gente tem trabalhado de modo firme, às vezes até deixando mesmo, é o que eu falei, né? Apertando o cinto, deixando de fazer alguma coisa aqui para poder atender aquilo que mais necessita. É como o orçamento da casa da gente. Às vezes eu quero fazer uma viagem, mas meu filho adoeceu, quem que eu vou socorrer primeiro? A saúde do meu filho, lógico, vou sacrificar a viagem. Assim como a gente faz na casa da gente, a gente faz também no município. Tudo é importante, mas às vezes tem demandas que são mais importantes e são essas que a gente busca priorizar no dia a dia. Então, a gente agradece, Carlito, essa oportunidade e de fazer também esse fechamento, que eu acho que é importante. Volto a dizer, quando a gente traz essas preocupações aqui, são preocupações de futuro, né? Mas que, se a gente não fizer a nossa parte, ela pode se tornar um problema logo ali na esquina. Então, é importante todos nós estarmos envolvidos nisso, para que a gente possa, em conjunto, tomar as melhores decisões para a nossa cidade.
perguntas, o vereador presente ainda tem mais algum questionamento? Podemos encerrar. Então, eu agradeço novamente ao senhor Reginaldo, servidor da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, e os senhores vereadores, que todos que passaram por aqui, os que ainda estão aqui, também os que justificaram as suas ausências, e quero agradecer a todos os demais presentes e a todos que vão acompanhar essa audiência pelas redes que será publicada, vai ser publicada. Eu agradeço também, se tiver da imprensa, alguém através do Toninho, que também é membro, né, agradeço o Zé Afonso, né, a todos os assessores, e mais ainda eu quero agradecer também todos os servidores que trabalharam nessa audiência para dar condição da gente fazer essa audiência. Eu quero agradecer a todos e declaro encerrada essa audiência pública e uma boa tarde a todos e muito obrigado.